falar um pouquinho sobre o que é a Casa da Família. Todo mundo fala em Casa da Família, mas, afinal de contas, o que é essa Casa da Família? Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas alguns ainda não conhecem. E se a justiça pudesse ser um portal para ampliação da consciência? E se a justiça pudesse ser uma oportunidade de transmutação qualitativa das relações em conflito? E se a justiça pudesse ser uma oportunidade para que aquelas pessoas que se encontram numa fase difícil de suas vidas pudessem resgatar a força interior que cada uma delas tem? Foi pensando nisso que a Casa da Família foi concebida, como um novo modelo de justiça. Uma justiça de família acolhedora, uma justiça de família humanizada e, principalmente, uma justiça de família emancipatória e transformadora. Uma justiça de família que vê no conflito uma oportunidade de crescimento e que trata o conflito não só no seu aspecto jurídico, mas nas suas questões subjacentes, para que realmente as pessoas possam se transformar e, principalmente, restaurar o fluxo do amor que foi interrompido e que, porque foi interrompido, as levou até a justiça. O Fernando falou um pouquinho sobre a justiça na concepção dele e lamentei profundamente ele não estar aqui agora para saber que existe essa justiça da qual ele estava falando. E é essa justiça que a gente gostaria de compartilhar com vocês. A Casa da Família foi implantada como projeto piloto do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui em São Vicente, há dois anos. 1º de abril de 2017 foi implantada. E hoje nós já temos a Casa da Família no Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já implantou as casas de família como política pública, visando a fomentar essa cultura do amor dentro dos conflitos familiares. E o que é a Casa da Família? Significa essa justiça, que não olha apenas para o passado, mas que se preocupa com o futuro. Essa justiça que se baseia não no medo, mas no amor. Por quê? Paz, o que é paz? Paz não é ausência de conflito, paz é ausência de medo. E se de um lado a gente tem o medo, do outro lado a gente tem o amor. Então, uma justiça que se baseia nessa frequência do amor, mas não aquele amor romântico, e sim aquele amor que se manifesta através da empatia, através da solidariedade, através da colaboração, através do respeito, da escuta ativa, da responsabilidade partilhada. Então, esses são os valores que sustentam essa justiça. Uma justiça que cria espaços dialógicos, nos quais as pessoas envolvidas em um conflito tenham condições de se olhar, se reconhecer, perceber que todas elas têm as mesmas humanidades, as mesmas necessidades, para que elas juntas possam resolver o que de melhor pode acontecer em suas vidas. Uma justiça que se vale da empatia, cria espaços para que as pessoas possam se colocar uma no lugar da outra, para que as pessoas possam perceber que as duas são titulares de direitos e de necessidades que devem ser respeitados. E, através deste encontro e reencontro, possam escolher as decisões que, mutuamente, vão satisfazer as necessidades de todos os envolvidos. Uma justiça que não ajuda, mas cuida. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente se coloca numa situação de superioridade, como se o outro não tivesse força para protagonizar a própria vida. Então, o que a gente faz? A gente reconhece a autonomia existencial inerente a cada pessoa e cria condições, através dos nossos projetos, para que as pessoas se conectem à sua força e desenvolvam essa autonomia existencial. E, a partir disso, possam restabelecer o fluxo de amor em suas vidas. O Sam Stott, o juiz que já foi mencionado aqui, que implantou o direito sistêmico, ele diz que todo processo começa como uma história de amor. Todas as pessoas que chegam nas varas de família chegam com uma história de amor. Talvez um amor interrompido, talvez um amor imaturo, mas ainda assim um amor muito profundo. E como a gente pode criar condições para que esse fluxo do amor se restabeleça? E é isso que vamos fazer agora. Contar para vocês, através de histórias reais que se passaram na Casa da Família e que mostram a potência de cada projeto
no restabelecimento desse fluxo do amor. A Casa da Família também trabalha com a rede. Então, nós percebemos que a propagação da paz não é função única e exclusiva do Poder Judiciário, mas existem outras instituições igualmente preocupadas com esse objetivo. Então, por que não nos associarmos a essas instituições? Por que não encaminharmos as pessoas que chegam ao Judiciário para essas outras instituições que também fornecem projetos, trabalhos, serviços que vão qualificá-las, que vão habilitá-las para a sua autorresponsabilidade, para o seu autoconhecimento e para o resgate do seu protagonismo. E o que acontece na Casa da Família? Nós temos as varas e o ofício da família, então, para resolvermos as questões já judicializadas, quando existe um processo judicial, e temos também o Sejusc da Família, que é o Centro de Conciliação e Mediação. O que acontece nesse Sejusc da Família? Nós trabalhamos não com conflito em si, não com questões pontuais, mas com o estabelecimento de uma cultura de paz. Uma cultura não mais baseada no medo, na competição, na atribuição de culpa, mas uma cultura baseada na colaboração, na empatia, na solidariedade, na responsabilidade partilhada. Então, através do Sejusc, nós desenvolvemos vários projetos. Nós temos a mediação, que a Cláudia vai falar um pouquinho, o acompanhamento psicológico, Construindo a Paz, do Instituto Anástase, da Vacildes, Círculo de Harmonização Familiar, Quero Ter Pai, desenvolvido pelo Dr. Guilherme, Homem Integral, do Alexandre, Constelação Familiar, além de vários outros trabalhos envolvendo a sensibilização da rede e as oficinas de parentalidade. Todos esses projetos com o objetivo de restabelecer o fluxo do amor. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouco da experiência de cada um desses projetos, para que vocês pudessem ter uma noção de como a justiça da família pode estar a serviço de algo maior, a serviço do amor. Eu queria começar com o Dr. Jefferson, porque o Dr. Jefferson é um advogado, e é um advogado que me lembra o que está escrito na Constituição, que o advogado é essencial à administração da justiça. E ele é um advogado que mostra isso na prática, porque através da atuação, através da advocacia colaborativa, ele consegue resgatar os vínculos. Gratidão. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade que a doutora Vanessa me proporcionou, agradecer por fazer parte desse momento tão especial que está sendo essa jornada sistêmica, né? Eu creio que todos nós aqui sairemos muito melhores do que chegamos. E quando a doutora Vanessa me fez esse convite, eu achei muito importante abordar a questão da advocacia colaborativa, né, que a gente cada vez mais se vê, mas ainda é pouco diante da demanda que o nosso judiciário ele precisa. Tá? Então, eu, desde o início da advocacia, tinha por hábito, né, buscar um bom resultado para ambas as partes. Então, sem conhecer nenhuma técnica de mediação, eu tinha por hábito meu, intuitivo, de perguntar para o cliente que me procurava se eu poderia ligar para outra parte para a gente estabelecer uma conversa. E, no decorrer da minha carreira, eu tive o prazer e a grande oportunidade de atuar junto à Casa da Família, conhecer os projetos, e tudo aconteceu, nada é coincidência, né? Até a doutora Vanessa falou, você não chegou na Casa da Família por coincidência, uma vez ela me disse isso. Porque eu cheguei para atuar em um processo, e é esse caso que eu trouxe aqui para demonstrar para vocês que a advocacia colaborativa pode, às vezes, salvar a relação familiar e ser a chave para restabelecer o fluxo do amor. E foi isso que aconteceu neste caso que eu vou contar. Eu fui convidado, né? Na verdade, me pediram um favor para eu atuar em um processo como advogado correspondente. Eu não sei se todos sabem, mas para cumprir alguns atos isolados. Então, fazer um despacho, fazer uma petição. E, resumidamente, em alguns meses de atuação nesse processo, o processo era um dos mais complexos que eu já tinha visto na minha vida, e continua sendo, tá?
E acabou acontecendo que o cliente passou a conversar mais comigo do que com o escritório para o qual eu prestava o serviço. E rompeu com o escritório e fizemos uma amizade e eu continuei trabalhando nesse processo. O processo realmente era muito conflituoso. Quando eu cheguei nesse processo, era um cenário muito triste, porque as petições, a gente olhava o histórico processual, eram muito agressivas, estava muito agressiva. Eu tenho para mim que os colegas que estavam trabalhando não tiveram a mesma oportunidade e o privilégio que eu tive de conhecer a advocacia colaborativa. Então, eu passei a assumir esse processo e trocou também a advogada da outra parte. Nós estabelecemos uma comunicação, trabalhamos arduamente junto à Casa da Família, com vários projetos. Eles passaram por mediação, eles passaram por sessões com a doutora Ione, né? E entre outros. Tá? E só um parênteses, neste meio tempo, eu tive também o privilégio de fazer o curso ministrado pela Fabi, que a gente virou uma amiga, eu admiro muito, tá? E eu acabei tendo contato com um pouquinho da técnica de mediação, e eu via que era isso que eu queria. Então, apliquei isso nesse processo, e a gente estava num cenário de que o pai ele estava sem contato com os filhos já há quase 2 anos. Então, era muito, muito triste. E depois de muitas conversas, muitas reuniões, mudamos totalmente a conduta, a postura, a forma de enxergar o processo, não como processo, mas como uma relação familiar, e a gente se propôs a salvar, não salvar como a gente não pode salvar ninguém, mas a restabelecer o amor entre esse pai e esses 2 filhos que estavam há 2 anos sem se ver. E depois de toda a atuação maravilhosa da Casa da Família, nós conseguimos fazer, né, uma mediação, chegamos num acordo e as partes passaram a caminhar sozinhas. E o mais interessante e mais emocionante também, que foi a notícia que eu tive por um terceiro, em que eu até me emociono em falar que o filho mais velho desse meu cliente estava para reprovar de ano. E esse pai pegou esse filho, levou para casa, ficou 1 semana estudando com ele, depois o menino voltou para a escola e passou de ano. E assim, isso foi maravilhoso, porque era uma relação que a gente viu que só tinha violência entre pai e filho, né, do filho para o pai, e ao final desse nosso trabalho, podemos dizer que fechou com chave de ouro, porque restabeleceu esse amor, e o pai vestindo a camisa, chamando o filho, vamos estudar juntos, que eu sei que você é capaz, e assim ele passou de ano. Então, eu acredito cada vez mais na advocacia colaborativa e aplico na minha rotina, antes de enfrentar, antes de partir para o conflito judicial, esgotar as possibilidades de compor, de entrar num acordo, para que estabeleça aquela nossa famosa relação ganha-ganha. Muito obrigado. Quando os pais se separam e têm filhos menores, como nós podemos transmitir para eles as boas práticas parentais? Como podemos explicar para os pais que o que acabou foi a conjugalidade e não a parentalidade? Quem vai falar um pouquinho sobre a oficina de pais e filhos é a Fabiana e a Cristina. Obrigada. Bom, não tem como estar aqui em cima e agradecer a doutora Vanessa, né, minha grande parceira que a vida trouxe, porque me deu não só o presente das oficinas, que a gente leva à frente com todo amor e carinho, e também poder desenvolver dentro de todo o sistema de São Vicente, que é tão peculiar, né, as oficinas, e poder ofertar para eles tudo isso. Queria também agradecer a todos que estão aqui atrás, porque é importante, eu estou aqui ancorando a gente para estar aqui, né, na frente, e falar um pouco sobre
o caso que o Jefferson trouxe, porque eu acho que isso vai clarear para a gente o que é o trabalho das oficinas. Eu vou falar do bastidor dessa história que ele trouxe. Também o sistema me incluiu, ou fui incluída, não sei exatamente o que aconteceu, não consigo entender. Mas essa mediação chegou para mim e eu estava impossibilitada porque conhecia essa família. Então, de cara, eu já me coloquei, olha, não posso fazer essa mediação, passei para outros mediadores que estavam na casa. E quando também essa família participou das oficinas, eu também não quis ficar dentro da oficina e fiquei fora, que para mim também foi um privilégio até para poder falar desse lugar. As oficinas de parentalidade, a gente é um encontro só, de 4 horas, que tem como objetivo, como a doutora Vanessa falou, principalmente falar sobre o que separa, né, a conjugalidade da parentalidade. E trazer esses pais. Hoje de manhã, acho que foi muito importante também ouvir o que o doutor trouxe, que não é um direito do pai ou do filho, mas sim, na verdade, é um dever dos pais cuidar dos filhos. E quando a gente fala da oficina, o foco é sair desse lugar da conjugalidade e trazer as possibilidades que a gente tem para a parentalidade. Então, é uma tarde onde a família é convidada a participar, o ex-casal fica em salas separadas, e cada filho dentro da sua idade. Então, nesse caso, a gente teve o sistema todo completo. Cada integrante dessa família ficou numa sala. Então, a ex-mulher, o ex-marido, o filho menor e o filho adolescente. E quando a oficina foi acontecendo, a gente foi vendo, já percebendo ali nos intervalos, como estava mobilizando aquela família. Bom, no final de tudo isso, quando saíram, e normalmente a gente trabalha em tempos diferentes, a mãe saiu, o filho mais novo saiu e o adolescente e o pai ainda continuava na sala. E aí, quando o menino saiu, ele virou para a mãe e falou assim: mãe, eu queria muito ir lá na sala do meu pai convidar ele para assistir o evento que vai ter hoje na escola. Aquilo já me arrepiou, porque eu estava ali fora, claro que de olho naquela família, não tinha como. Eu estava me sentindo ali na obrigação de tutelar aquela família. E aí, na hora, a mãe virou e falou assim: bom, você que sabe, faça o que seu coração mandar. Aí pediu autorização para o irmão mais velho. O que você acha de ir lá, bater na sala e convidar o pai? Aí o menino falou assim: eu acho ótimo, vamos lá. Aí ele pegou, bateu na sala. Quando eu fui lá chamar, né, eu fui junto com ele, quando eu fui chamar o pai, falei: olha, ele está aqui querendo conversar com você, querendo fazer um convite. Aí o pai já saiu muito feliz, porque a gente pegou exatamente nessa fase onde eles não estavam se vendo. Então, estar lá na oficina já era um momento muito bom de todos estarem juntos. E aí esse pai, quando viu ele, ficou muito feliz. Aí o menino pegou, abraçou ele, mas abraçou com tanta força e virou e falou assim: pai, eu quero que você vá hoje no evento que vai ter na escola, porque vai ser muito importante para mim. Aí o pai abraçou ele e falou: claro que eu vou, meu filho, óbvio que eu vou. Aí eu falei: bom, a coisa é, eu também sou da escola. Então eu pude presenciar essa família na escola, no dia do evento, né, na hora do evento, que era logo depois. Bom, quando eles chegaram no lugar onde ia haver a apresentação do filho menor, sentou o pai, sentou a mãe, o filho adolescente no meio, e o menino, quando ele viu toda essa configuração da família, ele saiu correndo de onde ele estava da apresentação e foi lá e abraçou ele. Gente, aquilo para mim, eu falei: bom, acabou, a oficina se encerrou, fez o seu papel e pronto. Eu acho que isso que o Jefferson está falando é tão importante que assim, a gente conseguiu cuidar de uma parte do processo que é a questão filho, o amor, né, entre os pais. É isso. As outras questões elas vão com o tempo, talvez, né, conquistando. Então, acho que a oficina ela cumpriu ali o papel, e era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Bom, também queria manifestar minha gratidão, né, principalmente para a doutora Vanessa, para o doutor Guilherme. Mudou a minha vida esse trabalho, mudou a minha perspectiva enquanto profissional. Eu sempre sonhava, eu trabalho no judiciário já há uns bons anos, e eu sonhava com uma antessala da justiça, né? Até que um dia a doutora Vanessa me convida, vem toda entusiasmada a falar de um trabalho com pais
Naquela ocasião eu não entendi muito bem, mas achei que era uma coisa pequenininha, que ia acontecer numa salinha ali na frente. Eu não tinha ideia da dimensão que esse trabalho tomou, né? Eu posso falar para vocês que é um trabalho transformador, a gente presencia isso todos os dias, quando participa da oficina, né? A oficina é um projeto pedagógico, não é um projeto terapêutico, não, a gente não tem a intenção de fazer terapia, mas é um projeto pedagógico. Ele funciona uma vez lá em São Vicente, na nossa experiência, uma vez por mês. A gente trabalha com 4 salas simultâneas. As famílias são encaminhadas pelo Poder Judiciário, às vezes também pelo Conselho Tutelar, pela rede, mas a sua maioria é pelo Sejusc e pelas varas, né? Os pais eles são separados, a gente trabalha com salas mistas, né? As crianças a gente atende na faixa de 6 até 11 anos, que é a sala das crianças, e a sala dos adolescentes de 12 até 18 anos, mas já tivemos de 24, enfim, a gente não tem uma restrição. A gente faz um pouco de restrição em relação às crianças menores pela nossa estrutura, né? E eu também assim, posso testemunhar o quanto que isso transforma, né? Eu tive agora na oficina mais recente uma experiência muito interessante. Eu encontrei com um pai de um caso extremamente litigioso e ele estava assim simplesmente encantado, né, com o que ele estava vendo. E eu fiquei surpresa com aquilo. Eu falei: nossa, essa pessoa é tão rígida, tão dura. Ele veio me cumprimentar, todo feliz, que ele tinha conseguido fazer uma mudança muito grande na vida dele, que ele estava próximo dos filhos. O divórcio ainda não tinha sido resolvido totalmente, porque haviam questões materiais a serem discutidas ainda, mas o principal, que era a questão dos filhos, eles já tinham conseguido resolver. E ele estava convivendo com esses filhos quase que diariamente. Então, isso, para a gente que faz um trabalho, monta oficina, enfim, é muito gratificante. E eu queria destacar que esse trabalho ele não acontece, né, sozinho. Não andamos só. Né? A gente tem aqui atrás, ancorando a gente, vocês vão ter oportunidade de conhecer as nossas queridas instrutoras, as voluntárias. Né? Esse trabalho só acontece por causa dessas pessoas, né? Porque é um trabalho de doação. E também das minhas queridas estagiárias que estão aí, né? E que nos ajudam muito nessa caminhada. Né? A gente tem aí já, desde 2013, né? A gente está para mais de 100 reuniões da oficina. Tivemos a oportunidade de estar conhecendo, a partir do curso que a gente oferece, né, de formação de expositores, a gente consegue perceber o quanto que esse trabalho já está disseminado no Brasil inteiro. Né? Então, é um trabalho que já caminha, né, sozinho. E isso é um filho enorme, um filho que cresceu, e é muito bom para a gente quando a gente recebe notícias. Recentemente, a gente recebeu uma notícia, eu fiquei muito orgulhosa. Uma faculdade está fazendo um trabalho, né, de acompanhamento e monitoramento das oficinas como uma pesquisa. Acho que é a Faculdade Metodista, né? Eu falei: nossa, que orgulho, né? Isso ter começado aqui e a gente ter participado disso, né? Que gratidão. Então, assim, eu queria dizer isso e queria fazer uma homenagem às meninas que estão aqui atrás, né? Cumprimentá-las todas, abraçá-las, porque eu acho que nada a gente faz sozinho, né? Então, essa é o que eu gostaria de falar para vocês. Obrigada. E como garantir o direito à ancestralidade daquelas crianças cujos pais não foram mencionados no seu registro? Quem vai falar sobre isso é o Dr. Guilherme da Costa Manso, meu querido amigo, titular da primeira vara da família e pai da Casa da Família também. Boa tarde, obrigado pela acolhida. Eu sou titular da primeira vara da família e tenho o privilégio de dividir o trabalho lá na Casa da Família com a doutora Vanessa da segunda vara. Projeto Quero Ter Pai, o que significa isso? A Lei 8.560, do começo dos anos 2000, estabeleceu a investigação de paternidade, um novo rito para a investigação de paternidade e procedimento a ser adotado administrativamente. Até então, qualquer mãe que fosse ao cartório registrar o nascimento de um filho não era
nem motivada, nem questionada, não era nem perguntada sobre a questão do pai, se tinha pai, se não tinha, lógico que tinha pai, mas enfim, onde estava esse pai, por que não estava lá, se ela ia indicar, não se falava, era ignorado o assunto. A partir da Lei 8.560, acho que é 2003 ou 2004, houve um projeto implantado pelo país todo para se buscar, através do registro civil, a indicação dos pais dessas crianças. Então a mãe era instada a dizer, olha, se o pai não está aí, então diga o nome dele. Isso vai ser enviado ao juiz, corregedor do cartório do registro civil, que irá chamar o pai para questioná-lo, se ele vai assumir ou não, se ele quiser fazer o DNA, vai fazer o DNA, enfim. Então as mães que indicavam os pais, isso fazem até hoje, no momento do registro, provocam um expediente administrativo que é encaminhado ao juiz, que vai chamar ao fórum esse pai, suposto pai, para dizer, olha, fulana registrou a criança em seu nome, só no nome dela, dizendo que você é o pai. Você reconhece, assume, não assume, pode fazer o DNA, aceita, e é encaminhado dessa forma. Se ele aceita, é feito o DNA. Geralmente, 100% dos casos dos pais que comparecem, eles aceitam fazer o DNA, se não reconhecem espontaneamente no momento aquele filho. E se faz o registro normalmente. O projeto evoluiu, anos depois, para através de recomendação do CNJ para todo o Brasil, para se procurar em todas as escolas do país, públicas e privadas, as crianças matriculadas que não tinham o nome do pai no registro de nascimento. Para se matricular uma criança na escola, é necessário apresentar o quê? A certidão de nascimento da criança. Se não havia o nome do pai, houve esse projeto que consistiu em identificar essas crianças através de delegacias regionais de ensino que passavam para as diretoras, que passavam para as professoras, para chegar na classe e identificar aqueles alunos que não tinham o nome do pai no registro, recebeu uma cartinha, um convite do cartório do registro civil, dizendo, olha, entregue para sua mãe. Era um convite para a mãe comparecer ao registro civil e explicar sobre a paternidade daquela criança. A senhora está sendo intimada, convidada, aí ficou aquela polêmica, intima, convida, enfim, alguns lugares adotam uma intimação, outras adotam um convite, mas até hoje não se definiu muito bem a natureza dessa carta convite ou intimação, para comparecer ao cartório e explicar sobre a questão da paternidade. Muitas mães atendiam, como atendem até hoje, e muitas outras não atendem. Houve toda uma polêmica que existe até hoje sobre a questão do direito de o Estado interferir na vontade daquela mãe, se ela quer ou não ter um pai atribuído ao seu filho. Aí é uma outra questão sociológica, antropológica, psicológica, que a gente não vai entrar aqui. Mas, o que acontecia? Notamos que, eu, na qualidade de corregedor do registro civil, muitas mães intimadas compareciam e não indicavam o pai, ou não compareciam. Em contato com a oficial do registro civil e com a psicóloga da Casa da Família, o grupo de psicólogos, assistentes sociais, bolamos o que se chama o projeto Quero Ter Pai. Qual é a diferença desse projeto para o reconhecimento, a paternidade responsável que já existe por aí? É o que a gente chamaria de um plus a mais. Identificar essas mães que não indicaram os nomes dos pais por ocasião do registro e chamá-las para uma palestra motivadora, um encontro. Então, eu organizei com a titular do Registro Civil um questionário que essas mulheres são ali motivadas mesmo, intimadas a responder ali no momento em que ela vai ao cartório e não indica o nome do pai, porque ela não o faz. Então, assim, responda o que você quiser, a senhora tem liberdade de dizer o que quiser, mas só apenas. Por que não estou indicando o nome do pai do meu filho? Interrogação. Responda o que você quiser. Aí aparecem todas as respostas. Porque não sei, porque ele é presidiário, porque ele é de outra raça que eu não combina com a minha família não aceita, porque é traficante, porque é caminhoneiro, porque não presta, porque é casado e eu não quero incomodar a família dele,
porque ele disse que se eu for atrás ele vai tomar minha guarda, porque ele é pobre e não vai pagar pensão nunca. Enfim, N motivos, dos mais variáveis e às vezes absurdos possíveis. O que se faz esse projeto? Ela preenche esse questionário e ela é chamada para uma reunião, um auditório como esse, em que chamamos a cada convocação uma faixa de 100 a 120 mães, a quantidade em São Vicente é absurda de subnotificação dos pais. Isso tem a ver com o nível socioeconômico. Quanto mais pobre, maior o índice de não declaração de paternidade, principalmente nas favelas, nos mangues, nas palafitas. Isso é muito, muito real, essa estatística. E elas são chamadas para uma reunião em que comparecem e existe uma palestra de 1 hora e meia, feita por mim, juiz, pela Cristina, psicóloga, a Janaína, consteladora, já participou de algumas, e a oficial do Registro Civil, Ana Paula, que também é parceira nesse projeto, para tentar motivar essas mães a indicarem os pais, esclarecendo a importância de paternidade, a importância do filho ter o pai reconhecido, que o direito é da criança, não é dela, que o interesse é do filho, não é dela, que esse filho depois vai resolver se ele quer se relacionar com esse pai ou não, se ele vai gostar desse pai ou não, se ele vai conviver com esse pai ou não, são outras questões. Então, só para encerrar, a gente começa as palestras dizendo: todas aqui sofrem de síndrome de Nossa Senhora. O que é isso? Porque Nossa Senhora engravidou do Espírito Santo. Todas aqui vocês acham também que engravidaram do Espírito Santo. A diferença é que até Jesus, que supostamente seria filho de Deus, precisou de um pai na terra, que era São José, foi o anjo lá dizer: o seu filho vai nascer, você não é o pai, mas vai assumir. Então eu falo que São José foi lá no cartório e registrou Jesus como filho dele. Para quem acredita. Então, se até Deus precisou de um pai aqui, quanto mais o seu filho. Então, existe a possibilidade da paternidade biológica reconhecida e mais, agora, muito recentemente, o novo Instituto da Paternidade Socioafetiva, que é uma outra questão, uma outra vertente, novidade na lei, que permite ao companheiro da mãe, o padrasto, ir lá e registrar com a concordância dela. Então, não, eu vivo com a mãe dele, tenho outros filhos, eu sei que ele não é meu filho biológico, mas eu vou registrá-lo como meu filho de coração, é meu filho socioafetivo. Esclarecer dessa possibilidade também, que é muito recente, muito nova, e principalmente da questão da paternidade biológica. Aí vem as questões, todas que vocês devem ter abordado nas constelações, envolvendo o que a Vanessa chama de vínculo com os ancestrais, né? Ou seja, o direito de saber quem são os meus ancestrais, da onde eu vim. Então, se vou gostar ou não, é outro problema. Então, não tirar da criança o direito que é dela. Então, chamar a mãe para essa responsabilidade, para essa consciência. E temos tido um sucesso relativo. Já houve 9 encontros, 1000 mães já foram convocadas, metade compareceu, e das que comparecem, 10% já indicam ali na hora o suposto pai. Indicado o nome, aí entra na vala comum do projeto Paternidade Responsável, que é levar ao juiz, chamar o sujeito lá, enfim, fazer o DNA, etc. Então o projeto é isso, motivação das mães, tentativa de conscientização da importância da paternidade com relação aos filhos dessas mulheres. Em resumo é isso. Muito obrigado. Boa tarde. E se num processo judicial, numa briga entre pai e mãe, nós temos a livre convicção de que a mãe é a mãe certa, o pai é o pai certo, mas eles se valem da violência para disciplinar os filhos. O que podemos fazer com esses pais para que eles encontrem a melhor versão? E aqui a gente conta com um projeto lindo da Vacildes, do Instituto Anástasis, Construindo a Paz. Então, esse projeto também nasceu em São Vicente, assim como a Casa da Família, há 14 anos. E o objetivo é possibilitar que os pais possam, através de umas
de práticas, de técnicas que nós construímos após ouvi-los, eles possam construir uma forma de educar através do diálogo, mas essa construção passa pela desconstrução da violência apreendida. E para que isso aconteça, nós construímos isto e de uma forma lúdica, porque nós recebemos pessoas de diversos níveis de escolaridade, e assim nós conseguimos atingir a todos. E essas construções, de uma certa forma, fomenta e possibilita que desvelem para eles as verdades de uma forma não violenta, de uma forma educada, amorosa e respeitosa. No mínimo 12 encontros nós pedimos para que haja eficácia no projeto. Nós estendemos também esse projeto para os homens e mulheres em conflito de gênero, e aí, no mínimo, 16 encontros. E, ao longo desse tempo, nós tivemos alguns casos, né? E um dos últimos que já saíram, né? Nós temos vários lá da Casa da Família, ele falou para nós assim: se eu tivesse conhecido também os trabalhos da Casa da Família, né? E tudo isso que vocês fazem, o meu primeiro relacionamento não teria terminado. Mas hoje eu consigo falar com as minhas ex de uma forma respeitosa, não de uma forma que ele sempre punha para baixo. E ele, apesar de ter concluído um mínimo de 16 encontros, ele permanece indo no grupo. E nós tivemos um caso muito sério de uma mãe que era muito violenta, a ponto de quebrar um aparelho, né, eletrônico do filho. E quando ela chegou, a gente percebia que tinha algo, que eu digo assim, eu não sei, eu capto que tem algo além daquela história. E aí eu falava, aqui tem violência sexual. E ela permaneceu lá, mas nós não conseguimos acessar a violência, o caso da violência sexual apenas com as nossas práticas, com aquilo que a gente criou. E aí nós fizemos uma narrativa, onde nós atiramos e fizemos uma narrativa, e nessa narrativa veio à tona a violência sexual. E depois da narrativa, nós fizemos um acompanhamento de 3 meses com a psicóloga, que também faz parte do projeto. E depois desses 3 meses, ela voltou para a roda. E nessa roda, ela assumiu que ela havia sofrido violência sexual, quando muito pequena, numa instituição em que a mãe a deixava enquanto ia trabalhar. Depois disso, essa moça se despediu do grupo, mas de uma forma bem diferente, e disse que, de vez em quando, ela ainda conversa com algumas nos Messenger, nos Face da vida, mas é muito prazeroso fazer tudo isso, e principalmente, quando eu conheci, buscando, né, continuar com esse projeto, e aí eu conheci essa juíza maravilhosa, que abriu as portas do Sejusc, e posteriormente nós conseguimos ter o nosso espaço, e que bom que a gente pode somar com toda essa equipe maravilhosa. Sem eles, e nós também não conseguiríamos, com esses encaminhamentos, levar avante esse projeto de construir a paz nas famílias através do diálogo, através do respeito e através da desconstrução daquilo que a gente aprendeu. Obrigada. É muito simples resolver um litígio quando as partes não se conhecem, não têm vínculo. Mas e quando elas têm um vínculo? E quando elas têm um relacionamento que se protrai no tempo e elas vão precisar se encontrar? Principalmente quando elas compartilham os mesmos filhos e precisam do diálogo para restabelecer uma parentalidade saudável. E aí entra em cena a mediação com a nossa querida Cláudia Mendes. Boa tarde a todos. Eu agradeço a doutora Vanessa, doutor Guilherme, que também são os pais da Casa da Família, né? Agradeço também a toda a nossa equipe que está aqui nos bastidores, estão todos ali nas coxias e nos dão a força para estarmos aqui e diariamente, porque tudo é sistêmico na Casa da Família. Eu gostaria de falar, antes da mediação, eu gostaria de mencionar uma pessoa aqui também que é muito importante e que faz parte desse olhar sistêmico da Casa da Família, que é a Lisiane Timigues. Pedi até cola ali para Vacildes, né? Que eu estou sem óculos, eu não consegui enxergar o sobrenome dela. Já há alguns anos atrás, ainda na casa anterior,
conversando com ela, ela tinha alguns casos, ela ficava ali na recepção, e ela recebia as pessoas, e ela percebia a necessidade de trabalharmos todos em conjunto, de trabalharmos uns ajudando, auxiliando o trabalho dos outros. E ali trocamos uma ideia e começou também, encontrou, na verdade, esse anseio da Lise, encontrou uma ressonância na Vanessa, e tudo começou a caminhar para onde a gente está hoje. Eu não sei se todos aqui conhecem o trabalho de mediação. Existe alguém aqui que não conheça o trabalho de mediação? Mediação é um trabalho em que a gente trabalha, é ótimo, em que é um procedimento em que a gente procura facilitar o diálogo entre pessoas que estejam vivenciando situações conflituosas. E essas situações podem ser nas mais diversas áreas da vida dessa pessoa, dessas pessoas. Esse é um trabalho que a gente desenvolve na Casa da Família, antes de existir a Casa da Família desde 2012, não é, Fabiana? Fabiana começou junto com a 2009 com a Jane. Elas iniciaram esse trabalho em 2009, eu cheguei lá em 2011, já estava na conciliação antes também, em 2009, estávamos só em lugares diferentes, e vimos desenvolvendo então esse trabalho, como ele é realizado. Em alguns encontros com as famílias que são encaminhadas de diversas formas, são vários os fluxos. A maioria delas encaminhadas para nós pela doutora Vanessa, também pelo doutor Guilherme, pelo atendimento que é feito pela triagem, que nós temos o luxo de termos uma triagem também na Casa da Família, né? Então, temos lá uma pessoa que era a Lisiane, hoje acho que é a Carmen que faz, né, esse atendimento de triagem dos casos, envia para nós. Outras varas também enviam para nós, por exemplo, as varas criminais também enviam esse trabalho para nós, o Juizado Especial Criminal também envia para nós. E nós, então, atendemos estas famílias. Esse é um trabalho voluntário, então as pessoas elas precisam querer fazer parte deste trabalho, porque pode parecer muito simples propor um diálogo para esclarecer as posições, os interesses de cada um, as necessidades que estão escondidas por trás daquelas posições, mas a verdade é que, aos poucos, a mediação ela vai alcançando territórios não enxergados, não vistos pelas pessoas normalmente, usualmente, como já foi falado bastante aqui desde cedo. E um dos casos que a doutora Vanessa pediu para eu justamente compartilhar com vocês foi um dos mais emocionantes, porque ele integrou tudo isso que a Casa da Família oferece, praticamente, né, Vanessa? Porque ele nos chegou justamente através de um encaminhamento da segunda vara de família, e já na pré-mediação, que é essa conversa anterior à mediação propriamente dita que a gente realiza, eles, então, ali ficou claro o desequilíbrio de poder entre as partes. Então, entra um homem em andrajos, mal cheiroso, muito constrangido por estar ali, e, de outro lado, uma senhora, uma mulher, muito simples, muito educada, ele também muito educado, e os dois, então, vêm para essa conversa inicial para nós propormos o trabalho a eles. Nós fizemos, então, um atendimento em conjunto com os dois e percebemos um nível muito intenso de conflito entre eles, porque para ele o divórcio era a ruína da família, enquanto que para ela era uma libertação de 22 anos de um casamento muito infeliz, porque ele era alcoólatra e toxicômano. E durante todo esse período do casamento, ele consumia compulsivamente tanto a bebida, o álcool, quanto as drogas. Por 7 anos, eles permaneceram separados antes de chegar à Casa da Família. Este homem vivia na rua e ele morava exatamente na porta da casa dele. Os filhos deixaram de ir à escola, deixaram de completar os seus estudos porque eles se sentiam envergonhados de toda vez ter de passar pela porta e o pai estar ali, deitado no chão, em andrajos, completamente arrasado. Esse pai era submetido à violência, além dos moradores do local, do próprio filho. Ele havia sofrido 4 tentativas de assassinato do filho.
O filho tinha 16 anos quando chegou para nós. Essa história começou aos 9 anos de idade desse filho. Esse filho também era alcoólatra, também se tornou toxicômano como pai. Enfim, fizemos uma reunião conjunta, fizemos 2 cálculos, 2 encontros individuais com cada um deles, de aproximadamente 2 horas cada um desses encontros. E eles estavam já bastante transformados. E aí eu achei que, finalmente, a gente deveria e poderia se utilizar da constelação para sacramentar, para que eles finalmente capitulassem no bom sentido, diante de tudo aquilo que eles tinham percebido durante todo o trabalho que foi realizado na mediação. E assim foi feito. Nós trabalhamos em parceria com a Nina Ribeiro, também nós devemos mencionar aqui, uma consteladora voluntária da Casa da Família, e foi realizada uma constelação com esse casal e a filha mais velha, de 21 anos. Eles choraram muito. Como a doutora diz, eles disseram que na audiência, quando eles já chegaram com um acordo firmado entre eles não entenderam nada, mas eles sentiram tudo. E nós sentimos junto com eles. Eles também foram encaminhados, principalmente o pai, para a rede de assistência do município, porque ele era beneficiário do LOAS, né, da LOAS, e ele vivia em situação de rua. Então, ele precisava regulamentar isso também. Então, a Casa da Família, com esse olhar sistêmico, ela possibilitou a essa família, que é um modelo muito similar a milhares de outras famílias do nosso país, a reencontrar um caminho de recomeço, de harmonização. Como eu disse, eu não consegui, após a constelação familiar, entrar em contato novamente com eles, porque a filha que tinha dado o WhatsApp, enfim, não atendia mais o nosso chamado. E aí eu recebo, meses depois, a notícia da doutora Vanessa sobre esse caso, dizendo que eles já tinham chegado num acordo e esse pai voltou ao convívio da família, não como um casal, mas sim como pai e mãe, moradores da mesma casa e que podiam viver em harmonia, em família, para tentar recuperar a saúde, inclusive, daquele filho mais velho. Então, esse é somente um exemplo de tantos outros exemplos que eu e todos os meus colegas que ali se encontram trabalham nesse local que possibilita novos recomeços. Muito obrigada a vocês. Esse caso da Cláudia era um caso aparentemente simples. Era um divórcio. O único bem que o casal tinha para partilhar era um barraco. E eu podia muito bem ter julgado antecipadamente o processo, porque em 5 minutos eu dava uma sentença, metade para cada um, divorciados, mas eu senti que aquele casal precisava ser trabalhado, encaminhei para a Cláudia, com toda essa visão sistêmica, ela encaminhou para a mediação, encaminhou para a constelação, encaminhou para o CREAS, e esse casal chegou, depois numa audiência de conciliação, instrução e julgamento, com um acordo pronto. E eu perguntei para eles, na verdade foi a Fê que perguntou, vocês participaram da constelação? Eles falaram, sim, participamos. E como foi para vocês? A gente não entendeu nada, mas depois da constelação a gente parou de brigar. E não só pararam de brigar, mas a mulher convidou o homem que estava em situação de rua a retomar o convívio dentro de casa. Então ela reintegrou no lar, não mais como marido, mas como par parental. E juntos eles continuaram administrando a sua família. Mas e quando a gente percebe que existe algum emaranhamento oculto que leva a família ao conflito e a família não consegue sair desse emaranhamento? E aí que entram as constelações com a nossa querida Marli. Boa tarde. Obrigada, doutora Vanessa, pela oportunidade de estar aqui. Eu estou, assim, um tanto emocionada, alegre, feliz de poder dizer um pouco da minha experiência na Casa da Família como alegria para mim. Eu estou no caminho das constelações familiares, no caminho do autoconhecimento. E cada família, cada pessoa que eu atendo é uma oportunidade também de ver uma parte minha. Então eu sinto que a cada trabalho eu cresço um pouquinho, junto com cada pessoa, né? As pessoas que são encaminhadas
às vezes vêm com o coração muito aberto e é muito fácil o trabalho, flui com muita facilidade. Outras vêm mais resistentes e a gente não consegue avaliar direito que impacto isso vai ter no longo prazo. Algumas pessoas, depois do trabalho, você já vê que o rosto dela se ilumina. Ela compreendeu alguma coisa, mesmo que ela não saiba direito explicar o que é. Outras saem com uma compreensão ampla de por que estava vivendo em conflitos. Algumas vezes as pessoas são encaminhadas, 3 pessoas, e aparece uma, e essa uma é que realmente tem a chave da solução daquela questão. Então é uma grande alegria participar desse trabalho, é um voluntariado feliz, né? E teorias vimos bastante hoje, parece que tudo já foi dito. Então eu quero dizer algo assim muito simples, muito uma coisa realmente pequena e grande ao mesmo tempo. Esses dias estavam 4 pessoas na conciliação e numa questão de regulamentação de pensão, e percebeu-se que 2 das pessoas, a mãe e a filha, estavam em conflito, apesar da coisa estar certa, né, que os filhos iam morar com o pai, que iam permanecer morando com o pai, que ia ser suspensa a pensão. A filha não queria mais falar com a mãe. A filha tinha bloqueado a mãe no WhatsApp e não queria mais conversa com a mãe. Então, vieram a filha e a mãe até mim, né? E trabalhado os emaranhamentos da mãe na família de origem, facinho a filha se abriu para a mãe, né? Então elas se abraçaram, se beijaram e declararam amor. Eu te amo, mãe, eu te amo, filha. Então, uma coisa muito simples, muito pequena, mas é o fluir do amor. O fluir do amor. Você vê que desentupiu aquilo que estava bloqueado, como no WhatsApp. Um WhatsApp bloqueado, né? Desbloqueou. É isso. Quantas histórias de amor. Aqui a gente traz um pouquinho da Casa da Família, os outros seres de luz que compõem também esse trabalho lindo. Aqui as nossas salas, que geram a integração, a conexão, brinquedoteca. Aqui, para vocês terem uma ideia, foram os jovens da Fundação Casa que fizeram esse muro lindo, presenteando a sociedade com o que eles têm de melhor. Até eles têm esse talento lindo. E o que a gente trabalha é justamente para que esse amor que existe em cada sistema familiar possa emergir e se expressar, porque ele está presente. E eu queria compartilhar com vocês os demais seres de luz, por favor, que compõem a Casa da Família. São todas as pessoas que trabalham com a gente na Casa da Família e outras. Eles representam os nossos voluntários, servidores, todos aqueles que se colocaram a serviço. Bom, agora, esses seres de luz, eles estão incompletos, porque tem um outro ser de luz que nos deixou. Há pouco tempo, a gente queria chamar o filho dela. André, por favor. Todo o trabalho do Sejusc só foi possível porque uma mulher, a Elizabeth Tenório Luz, que foi a nossa primeira chefe, ela se dedicou de corpo e alma para que hoje a gente pudesse estar aqui. E há pouco tempo ela partiu,
porque ser luminoso que era, precisava ir para o outro plano. Mas o filho dela está aqui, representando ela, e a gente queria, em nome da Casa da Família, agradecer a você por todo esse trabalho lindo que a sua mãe fez, e dizer que ela continua aqui com a gente, no nosso coração. Eu agradeço muito. Obrigado, gente. E hoje é um dia muito especial, de mudança de ciclos. Então, todo o reconhecimento desse trabalho lindo que a Beth fez, tudo que ela fez conforme as possibilidades que ela tinha, graças ao que ela fez, estamos aqui hoje. Então, sempre levaremos ela no nosso coração. Ela fez o bastante. Nós recebemos tudo com muita gratidão. E hoje é um dia especial, momento de ciclo, porque, Janaína, o pessoal da Casa da Família ainda não sabe, saiu essa semana a publicação da nossa nova chefe, a Janaína. Então, vamos acolhê-la também. E com a Beth no nosso coração, a gente segue adiante. Em homenagem, por amor a ela, a gente continua desempenhando o nosso trabalho com mais alegria, mais gratidão e mais motivação. Seja bem-vinda, Janaína, para a nossa família. Só quero dizer que eu sou a última que estou chegando, então, em certo momento, eu sou a pequena. E eu quero aprender também muito com cada um de vocês. E a gente vai conversar bastante, para que a gente possa realmente tornar a Casa da Família uma casa da família, junto com todos. E contamos com o apoio de todos vocês também, que nos apoiam à distância e vibram pelo nosso sucesso. Muito obrigada, especialmente à doutora Vanessa, que batalhou tanto para que eu pudesse chegar aqui, doutor Guilherme, à disposição. Muito obrigada a todos.